Oruaboiê, pessoal, tudo bem com todos vocês? Eu sou a Ana de Mulambo, para quem não me conhece. Seja muito bem-vindo ao meu canal, a mais um vídeo, tá? Agradeço a todos vocês por estarem aqui. Agradeço às pessoas que estão acompanhando todos os vídeos que a Iá está colocando. É muito importante isso para mim, né? Gostaria de pedir a vocês também para que vocês se inscrevessem no canal, compartilha, comenta, concorda, desconcorda, tá? Ativa o sininho para as notificações, tá? Para toda vez que poder entrar um vídeo novo, vocês forem notificados. Então vamos a mais um vídeo, tá? Com um tema chamado respeito ou hierarquia. Aí vocês vão me perguntar assim, Iá, por que a senhora fez um tema como esse? Então, a Iá assistindo um vídeo acho que foi no Instagram que eu vi, tá? De um rapaz, um sacerdote, ao qual ele falava sobre essa questão de respeito, né, para com os mais velhos, principalmente dentro das casas de axé, religião e tudo mais. Vocês sabem que o meu canal aqui, né, ele foi um canal preparado para poder passar para vocês de alguma forma, né, a ajuda espiritual dentro do entendimento, colocando muitas das vezes ali a minha opinião, né? Porque a opinião, ela é válida, digamos assim. Ela é válida. Por quê? Porque às vezes a gente dando uma opinião para as pessoas, a gente consegue ajudar as pessoas a enxergar certas situações de um outro ângulo, de um outro modo, né? Ao qual ela, por exemplo, nunca pode ter visto. Então vamos à questão do respeito ou hierarquia, né? O que seria respeito para você que está aí me assistindo? Comenta aqui, deixa aqui embaixo nos comentários e me conta aí o que você acha que seria o respeito, né? Mas eu digo isso não só falando das religiões em si, eu estou falando de modo geral, né? As religiões em si, todas elas possuem sim as suas hierarquias. É por isso que eu sempre falo, né, que há uma diferença muito grande de religião para espiritualidade, né? Quem segue religião é obrigatoriamente a seguir uma hierarquia. Agora, quando você segue uma espiritualidade, você é devoto de algo, né? Você se dedica a praticar uma certa situação que seria a sua espiritualidade, aí a hierarquia é aquela coisa, digamos que entre você e Deus, né? Entre você e o seu orixá, entre você e a sua energia, tá? E nesse vídeo que a Iá assistiu, esse rapaz, ele falava sobre essa questão, né, do mais velho, que nós devemos respeitar os mais velhos, né, o pai de santo, a mãe de santo, que seria mais velhos, porque tem muita garotada nova aí, assim como a Iá aqui, né, ao qual, claro, né, gente, não são todos, mas tem muita gente aí fazendo muita besteira, né, mas eu digo para vocês, tá, de acordo com o meu conhecimento e aquilo que eu presencio, e ao qual eu sou procurada muitas das vezes, tá? Que não são os mais novos, não. Não são somente os mais novos, né? Existem pessoas aí antigas, tá? Ao qual os filhos, né, estão saindo de suas casas, tendo suas casas vazias, porque estão acordando para uma certa situação chamada vida, né? A gente que é cultuador de matriz africana, a gente tem aquela... A gente não, né? Para quem serve aí, para quem segue, tem aquela questão da hierarquia, né? De baixar a cabeça, de obedecer e tudo mais. Só que eu acho que isso seria uma questão de respeito que deve existir em qualquer lugar, né? Não só por conta da idade, mas também pela experiência de vida que aquela pessoa, que aquele sacerdote ou aquela sacerdotisa viveu, tá? Então, assim,
A IA concorda muito com isso, né? Essa questão de se respeitar e tudo mais, até porque ali existe uma vida, né, que foi praticamente seguida uma vida inteira, né? A pessoa muitas das vezes deixa de cuidar da família, da sua própria casa, para poder estar na casa de santo ali, né, doutrinando, ajudando, ensinando aos filhos de axé, tá? Mas vamos falar de uma questãozinha aqui, tá? Vamos lá na Nigéria, tá? Vamos no aprendizado aonde a coisa já é mais antiga, digamos até onde nasceu tudo aquilo que brasileiro aqui conhece, tá? Lá na Nigéria, a criança, quando ela aprende a falar, a andar, a ler, certo? Lá pelos seus 5, 6, 7 anos de idade, já é passado esse aprendizado para aquela criança, tá? O aprendizado do quê? Da tradição, da cultura, dos odus, dos orixás, entre várias outras coisas aí que são passadas de acordo com cada família que lá existe. E uma criança, aos seus 15, 16 anos, que já passou pelo Itefá, ele saca muito mais, né, do que nós que estamos aqui no Brasil aprendendo com eles, certo? Então, assim, dentro de Ifá, digamos, tá? De modo geral, para a gente poder não entrar em atrito aqui, vocês poderem entender o que eu tô falando. Existe uma situação ao qual é vista desta forma, tá? Lá eles aprendem desde piquitutinho, desde pequenininho, né? Sobre a cultura, sobre a religião, sobre os rituais, né? Por quê? Porque lá é uma tradição familiar que funciona assim naquele país, naquele local, certo? Já no Brasil a coisa ela é diferente. A hierarquia ela é vista de uma outra forma, tá? Mas aí nós estamos falando não é de respeito, nós estamos falando de hierarquia, certo? Existe uma regra ali que foi imposta, você tem que seguir aquilo ali. Mas não existe uma verdade absoluta. Por isso que eu falei no início do vídeo que as opiniões elas são importantes. Porque às vezes a gente ajuda o outro a ver as coisas de uma forma diferente ao qual ela nunca enxergou. Por quê? Porque a pessoa passou uma vida inteira dentro de uma casa de axé, dentro de uma religião, acreditando naquilo ali, e quando chega lá nos seus 50, 60 anos, a pessoa bota aquilo ali e acha que é uma regra e que todo mundo tem que seguir aquilo ali. Entendeu? E não é assim que funcionam as coisas, né? Porque dentro do núcleo, né, da coisa, aonde hoje muito brasileiro vai buscar uma casa de Ifá, muito sacerdote vai buscar uma casa de Ifá para aderir conhecimento, não é feito assim. Então, assim, eu acho que a questão chamada respeito, ela deve existir de todas as formas, em todas as tradições, em todos os lugares, certo? Como as pessoas querem falar de respeito, certo? Apontando o dedo pro outro. Não existe isso, certo? Se lá no núcleo, lá na fonte, né, que todo mundo hoje procura, né, que é o chamado Ifá, né, são as tradições dentro do Ifá, sacerdote de Ifá e tudo mais. Se lá no núcleo da coisa, né, já é ensinado para uma criança aos seus 5, 6, 7 anos de idade, mais ou menos, e essa criança com 15, 16, 17 anos, ela saca muito mais. Poxa, então por que nós devemos ter a obrigação, né, de baixar a cabeça para um sacerdote, para uma sacerdotisa, mãe de santo, tudo mais, pai de santo, entendeu? Porque essa pessoa tem 50, 60 anos de feitura de santo. Gente, fala sério. O respeito, ele começa dentro da nossa casa. O respeito, ele começa dentro da nossa própria casa, com a educação que é nos dada através da nossa família, dos nossos familiares. Entende? Não é porque você
tem 50 ou mais de 60 anos, ou não sei quantos anos de santo feito, que você é Deus, ou que você é melhor do que o orixá na terra, certo? Digo isso com toda humildade minha possível, entende? Então assim, vamos respeitar a história, né, de cada ser humano na terra, vamos respeitar a origem de cada ser humano, a idade de cada ser humano, porque é muito fácil a gente vir aqui fazer um vídeo, tá? E gritar respeito, porque eu tenho tantos anos de santo, eu tenho tantos anos de conhecimento, e você não sabe nada, porque você é muito novo, você é muito nova. Não é assim. Não é assim. Conhecimento é tudo, sim. Quem tem conhecimento tem tudo na vida, né? Mas, pra gente poder estar aqui, né, fazer um vídeo e falar, tá, do outro desta forma, a gente primeiro precisa conhecer a história da pessoa. A Iá ainda não chegou nos 40, tô quase lá, entendeu? Mas eu tenho tanta história de vida para poder contar para vocês aqui, que serviria como testemunho para cada um de vocês. Até mesmo para essas pessoas que acham que é uma obrigação a gente seguir essa hierarquia que foi doutrinada pela própria tradição daquela religião, certo? Porque é aquilo que eu estou dizendo. Se lá na Nigéria a gente hoje tem o conhecimento de que a criança, esses que são babalaô hoje, são grandes sacerdotes, eles aprenderam desde piquitutinho. Então quem somos nós aqui brasileiros para poder dizer, né, que o mais novo, assim como eu, ele não tem experiência? Tem sim. Tem muita. Não é pouca experiência, não. É muita experiência. Eu digo experiência não somente de vida, tá? Mas experiência de viver com a espiritualidade. Entende? Nós devemos sim ter o respeito de um para com o outro em certas situações da nossa vida, sempre. O mundo está do jeito que está porque as pessoas se esqueceram do que é o respeito para com o próximo. E a partir do momento que eu levanto aqui a minha bandeira, ó, me respeita porque eu mereço respeito, eu já tô faltando com respeito com aquele que está ali. Por quê? Porque às vezes a pessoa não está bem, aí a pessoa vai lá, fica com a cabeça meio atonteada, entendeu? Já fala assim, ah, isso é comigo e tal. Não, não é. Agora se servir, o que eu posso fazer? Nada. Como diz Dona Maria Mulambo, né? Uma banda lhe odeia, outra banda lhe adora. É desse jeito. O mundo é assim, a vida é assim, né? Então a gente precisa entender e diferenciar essa situação, tá? Chamada respeito, tá? De hierarquias. Hierarquias são coisas que foram impostas por uma religião, por uma casa, né? Que são as doutrinas e tudo mais. Respeito é outra coisa, pessoal. Alto lá. Respeito é muito, ó, é muito mais do que uma simples hierarquia. Que é o que eu prego aqui sempre, é o que eu converso com as pessoas sempre. É uma das formas que eu tenho de ajudar aqueles que me procuram numa consulta, quando bate aqui na porta da minha casa. São pessoas que tiveram dentro de casa de candomblé 20, 25 anos, 30 anos. E que muitas das vezes bate aqui com a vida já lá embaixo, a fé perdida. Sabe? A gente precisa parar de querer ser estrela. Nós precisamos parar de querer ser mais do que o orixá na terra. Quem tem que ser respeitado aqui é o orixá. Quem tem que ser respeitado aqui é a minha pombagira, é a minha cigana, é o meu exu, é o meu orixá, é aqueles que me guardam. É aqueles que me mantiveram de pé até hoje. São esses que a gente tem que respeitar. E respeitar o ser humano como ser humano. Mas não porque ele tem mais idade do que você. Idade, ela não justifica o conhecimento que você tem.
Digo isso por experiência própria. Quantas pessoas bateram aqui na minha casa? Mãe de santo, de casa com 35 anos de casa aberta, que não sabia o que era um obi africano. E aí? Eu sou mais do que ela por causa disso? Não. Mas eu posso ajudá-la com aquilo que ela não conhece ainda. E que eu tive a oportunidade de conhecer. E assim foi feito. Da melhor maneira possível. Agora tem pessoas que por não saber, por não entender, elas se sentem indiferentes. E aí vem aquela coisa da arrogância, né? Tem que me respeitar. Não, não é assim. Se fosse para ser assim, meu amor. E aí? Se fosse para ser assim, lá na raiz da coisa, já começava lá. E não aqui no Brasil. Entende? Brasil é um país de cultura. Brasil é um país onde não deixa essa cultura linda morrer. Entende? Vocês veem aí a Rede Globo, né? Como tem investido bastante, né? Nos cultos, nas histórias, né? De matriz africana. São várias novelas, várias séries, vários filmes. Por quê? Porque a gente precisa resgatar isso. E não vai ser com arrogância, né? Querendo impor respeito, porque o outro tem mais idade, a casa do outro é melhor do que a do outro, é mais cheia do que a do outro, que a gente vai conseguir manter isso. Entende? Então a Iá quis gravar aqui, tá? Esse vídeo, né? Com esse tema chamado respeito ou hierarquia, para poder passar para vocês aqui a minha opinião sobre essa questão, né? Eu acho importante, sim, seguirmos uma hierarquia, até porque o ser humano é meio doido, né? Então, se ele não tem uma tradição, um culto, uma hierarquia, ele acaba indo para caminhos que, sem ter uma hierarquia, um segmento ali não seria muito legal, dependendo da origem dessa pessoa. Mas o respeito, ele não justifica somente na sua idade, né? O respeito, ele é muito mais do que isso. Quantas pessoas que saíram aqui, ó, das minhas mãos, que hoje são sacerdotes, que hoje tem na sua vida realmente tudo aquilo que foi falado por Ifá. Existe um provérbio de Ifá, para a gente poder finalizar aqui esse vídeo. Existe um provérbio de Ifá que diz assim: Orumilá, ele prefere um sacerdote que sabe menos do que aquele sacerdote que sabe mais e que só vai fazer besteira. Aí vocês param, pega esse provérbio, escreve num papel, tá? Orumilá prefere um sacerdote que sabe menos e que vai fazer a coisa certa do que aquele sacerdote que sabe mais e que só vai fazer besteira. E vocês leiam esse provérbio de Orumilá e tenta entender o porquê que Orumilá, que é o grande sábio, é o orixá grande sábio, é o profeta, é o testemunho da criação, por que que ele nos traz essa sabedoria? Você aí, que está há anos, ó, dentro de um segmento e a tua vida não anda, anota esse provérbio num papelzinho, bota assim na parede, entendeu? Leia todo dia até que você possa entender essa sabedoria que Orumilá está nos dando, compartilhando conosco. Por que que Orumilá prefere um sacerdote assim? Eu acho que através desse provérbio vocês vão ter muitas respostas. Certo, pessoal? Eu agradeço a todos vocês, tá, por estarem aqui, né? Esse vídeo foi bem rapidinho que a Iá fez, tá? Só para poder deixar aqui uma opinião para vocês sobre essa questão. E eu quero que vocês comentem aqui embaixo, viu? O que é respeito para vocês? Qual é a diferença de respeito para hierarquia? Né? O que seria o respeito e a hierarquia? O que vocês acham sobre isso? Comenta aqui embaixo, tá? Nos comentários. Deixa sua mensagem aí se você gostou ou não desse vídeo. Se vocês acharam esse tema importante, que aí a gente faz outros aqui também, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, tá?
ativar o sininho, dar o seu like, tá bom? E qualquer coisa, para quem quiser, né, saber sobre o nosso curso de Opeleifá, tá? Aprendendo a consultar com este oráculo, ok? Pode estar entrando em contato com a IA no número de telefone, que é prefixo 21 97862 1313 no final. Vocês vão falar diretamente comigo, tá? Que a IA vai passar lá para vocês todo o passo a passo, tá? Desse nosso curso aí, para poder ajudar os irmãos, né? Que possivelmente está com uma dúvida, né? De como iniciar a consulta, se pode ou não iniciar, entende? Ah, IA, eu tenho IFA, mas eu não sei consultar, eu posso consultar com Opeleifá? Claro que pode, deve, né? Você já deveria estar consultando era com seus IKINs, entende? Então, assim, para você aí que tem interesse, né, quer desmistificar isso tudo, quer poder aprender a se cuidar, porque Orumilá e Fá, ele é para nós, ele é pra gente, ele é o nosso pilar, né? Ele é conhecedor do meu destino, do seu destino, né? Então, acredito eu que todos nós sacerdotes, nós somos o anjo na vida de alguém, né? E ele tem que fazer o quê? O que que os sacerdotes têm que fazer? Nós sacerdotes temos que fazer? Dar caminho, dar sabedoria, dar aprendizado. E não prender as pessoas com aquilo que elas ainda não sabem. Mas claro, respeitosamente, cada sacerdote sabe quem é o filho que está dentro de sua casa, né? Eu sei disso, meus irmãos. Eu sei porque a IA passou por isso. Entende? Então, assim, eu queria agradecer mais uma vez, deixar meu aboru, aboiê e bocheché, que nosso Pai, Ele é do mar, Ele possa abençoar a sua casa, a sua família, a minha família, hoje e sempre. E que Mamãe Oxum, ela possa sempre nos guiar no caminho do amor, do carinho, né, da dedicação, do respeito. Axé, pessoal, ó. Beijo da IA para todos vocês e axé.